Com a presença de perto de 7 dezenas de pilotos, entre os quais muitos dos nomes fortes do TT Nacional e diversos pilotos estrangeiros, a Vila de Góis recebeu a segunda etapa do Campeonato Nacional de Rally Raid AJP 2019. Um evento com duas etapas, distribuídas por outros tantos dias, e que contou com 3 centenas e meia de quilómetros cronometrados em pistas muito variadas, disputadas nas montanhas dos concelhos de Góis, Arganil, Pampilhosa da Serra e Oleiros, e que proporcionaram uma corrida extremamente emotiva. Depois das verificações e preparação dos roadbook feitas na véspera, o arranque desportivo teve lugar logo pela manhã de sábado, onde uma etapa com 220 km de extensão esperava os concorrentes. Entre estes havia uma participante muito especial, vinda do Brasil, depois de uma participação no Rally dos Sertões. Janaina Souza experimentava em Góis uma modalidade diferente aos comandos de uma Sherco. Eu estive aí em Portugal em 2016 competindo pelo Mundial que teve em Gouveia e gostei muito do país e atualmente estou vivendo aqui na zona de Lisboa e conciliando com um hobby que eu tanto gosto, que é competir em motos. E que tal é que está a correr esta prova? Eu gostei bastante, estou me adaptando a algumas coisas diferentes do que estou acostumada no Rally do Brasil. Eu já fiz 3 rallies dos sertões no Brasil, já venho com um pouco de experiência, mas tudo tem que ir se habituando, mas é uma grande prova, os trechos são bem técnicos. E hoje eu tive um probleminha com o meu aparelho de navegação, mas amanhã já estou pronto para largar de novo. E em relação às pistas, o que é que tu achas em relação à diferença entre as pistas nossas e as brasileiras? No Brasil, na minha zona no Brasil, era muita terra, muito mais barro, e aqui é muita pedra, né? E hoje chovendo, estava bem liso, bem mais técnico ainda, mas é um terreno bom, é bom para treinar. E estou me adaptando, porque aqui em Portugal, a maioria dos lugares que eu vou sempre tem muita pedra. E vai haver mais corridas programadas? Eu pretendo seguir agora o campeonato aqui do Rally Raid e me adaptando. Esse ano eu estou mais para me ambientar nas modalidades e no país, mas ano que vem pretendo estar vindo com mais gás. Na etapa inaugural, António Maio superiorizou-se frente a Mário Patrão, aos comandos de uma KTM, e Fausto Mota em Husqvarna. Em moto idêntica, Bruno Santos, o atual campeão nacional de Rally Raid e vencedor da prova de abertura, ocupava a 4ª posição. As posições seguintes eram entretanto ocupadas por Bruno Borrego e Jorge Brandão, ambos em KTM, Pedro Bianchi Prata, em Honda, e o belga Clint de Kramer, em Husqvarna. Domingos Santos em AJP e o sueco Michael Berglund em KTM fechavam o top 10. Na classe promoção, Rui Matias impunha-se frente a João Pedro Soares, ambos em KTM, com Nuno Filipe Silva, também em KTM, em terceiro lugar, com Francisco Garcia Fernandes na 4ª posição. Entre os SSV, a etapa inaugural era dominada pela dupla Nuno Matias Guilherme Susana Anastácio em Can-Am Maverick, com David Rodrigues Cláudia Ramos na 2ª posição. A dupla Nelson Saramago Nuno Moraes em Polaris, vencedora em Reguengos de Monsaraz, aparecia em terceiro lugar. Entre os quad, impunha-se o espanhol Ángel Lamas Moinho numa Bombardier. Neste intervalo entre etapas, vamos agora ver como funciona uma prova de navegação sob o ponto de vista de quem a controla e avalia a prestação dos pilotos. Esta prova teve, na sua essência, da sua origem, começou por ser uma prova de navegação num grupo pequeno. Como a gente queria
analisar perfeitamente o percurso que as pessoas tinham efetuado, elas estão a roadbook e cometem erros e queríamos avaliar se eram excelentes navegadores ou não. O que acontece? Acontece que era necessário um software depois para processar estes dados todos e efetivamente dar um resultado sobre a navegação dos pilotos, ou seja, às vezes que eles cortam percurso, às vezes que eles se enganam no percurso e voltam para trás para retomar o percurso certo, controlar as velocidades, portanto, tudo isto nasceu dessa forma e foi evoluindo. Agora, neste momento, no Campeonato Nacional, estamos a fazer toda a gestão da prova através deste software que foi sendo enriquecido e agora está muito maduro e já praticamente a prova saem todas automatizadas com este. Portanto, o funcionamento é simples, todos os pilotos têm um identificador com eles, que grava o percurso deles em GPS, leva um secundário em caso de backup, e esses dados são recolhidos, há uma aplicação central que pega nesses dados todos, processa-os e dá os tempos dos pilotos, os enganos, eventuais atalhos, eventuais penalizações, por exemplo, de não pararem um stop, ou de, portanto, se excederem limites. Portanto, tudo isso é parametrizável no nosso software e esse software depois faz a gestão das provas. Portanto, obviamente que isto ainda tem depois um trabalho de verificação até os resultados saírem. Sendo uma prova em que haja muitas penalizações, penso eu, há muitas queixas dos pilotos? Nas penalizações, eles queixam-se porque muitas vezes não têm exatamente em memória, ou muitas vezes até cometem erros sem dar em conta, porque vou ao roadbook e às vezes há caminhos alternativos que as coisas até mais ou menos batem certo e eles perseguem o percurso pronto, e está tudo mais ou menos certo, mas na verdade depois quando mostramos a evidência que o software, por exemplo, eu posso mostrar aqui um piloto em que devia ter percorrido esta área do percurso, não percorreu, ok? Atalhou aqui este ponto e muitas vezes eles podem não se dar conta. A distância é curta, as distâncias de navegação são aceitáveis, o erro que eles veem nos instrumentos que levam a bordo e acabam por nem se aperceber. Só depois quando confrontam, sim, que realmente havia aqui uma pequena diferença e é aí depois que se percebe que a queixa às vezes não tem fundamento. No dia seguinte, coube a Fausto Mota vencer a etapa, mas a classificação geral não se alterou. António Maio venceu e passou para a liderança do campeonato, um ponto à frente de Mário Patrão, que repetiu o segundo lugar de Reguengos de Monsaraz. É sempre muito divertido conduzir aqui em Góis, um percurso muito variado. E conseguimos atingir o principal objetivo desta prova, que era vencer. Vencedor do dia, Fausto Mota ocupou o derradeiro lugar do pódio no final da corrida. Ontem também andei bem, hoje consegui ganhar o dia e fazer terceira geral, ou seja que o balanço é muito positivo. O quarto lugar de Bruno Santos coloca-o agora no terceiro lugar do Campeonato Nacional de Rally Raid da AJP 2019, a 3 pontos de António Maio. As posições seguintes, na prova de Góis, foram ocupadas por Bruno Borrego e Jorge Barandão, ambos em KTM, Pedro Bianchi Prata em Honda e Domingos Santos em AJP, a fazer o seu ano de estreia nesta disciplina. São coisas diferentes, é verdade, são campeonatos completamente diferentes. Venho de um campeonato que é muito rápido e aqui é começar de zero e começar a andar aos poucos. A navegação requer muito treino, não tinha, tirando 2 ou 3 fins de semana antes da primeira prova, consegui aprender algumas coisas. Na primeira prova consegui evoluir algumas coisas, ainda no dia de hoje senti-me muito mais à vontade. Também tenho uma moto ideal para isso, ajuda-me bastante, não preciso preocupar com a condução, nem com qualquer outro tipo no terreno. Foco muito ainda na navegação, vou tentar aprender mais um bocadinho e aos poucos acho que consigo evoluir um bocadinho mais. É um campeonato que está a ter muito sucesso. Quais é que são as expectativas para as próximas 2 provas? O meu objetivo este ano vai ser, vou continuar a tentar aprender ao máximo até ao final do ano, porque também possivelmente poderei ir a fazer provas lá fora e preciso saber navegar. Aqui navega-se muito rápido, o pessoal é muito rápido a navegar. A mim já estou a começar a aprender a navegar, tenho que introduzir a minha velocidade com a navegação.
o que não é fácil, requer prática. Vou tentar melhorar nas últimas 2 provas, tentar aprender ao máximo para no futuro poder ser um bocadinho mais rápido a navegar. Clint de Kramer, em Husqvarna, e o inglês Rob Taylor, em KTM, fecharam o top 10. Entre os SSV, a vitória premiou uma excelente atuação da equipa Nuno Matias Guilherme, Susana Anastácio, em Can-Am Maverick. Hoje foi só gerir, foi divertir-nos, ela continuou com a navegação que fez espetacular e cá estamos, no primeiro lugar. As maiores dificuldades? Nenhumas, porque estou com ele ao meu lado e vamos tirando dúvidas um com o outro, mas o pior foi o nevoeiro, porque tínhamos pouca visibilidade, mas de resto fomos fazendo o nosso melhor. Eu verifico que há 3 equipas fortes neste campeonato que todos têm a mesma parceria, ou seja, todos trazem as mulheres. Isso significa que a rivalidade aumentou. Claro, isso é muito mais competitivo. É bom. E as 3 equipas da mesma terra, todos de Reguengos. A vitória no segundo dia e o segundo lugar conquistado nesta prova de Góis coloca a dupla David Rodrigues-Cláudia Ramos na liderança do campeonato. A dupla Rui Farinha, Rui Pita, terminou em terceiro lugar, à frente do par vencedor em Reguengos, Nelson Saramago, Nuno Moraes, em Polaris. Entre os quad, venceu o espanhol Ángel Lamas Moinho numa Bombardier, à frente de António Gil numa Suzuki. Rui Matias, em KTM, dominou por completo a classe Promoção Moto, sendo ainda o 6º classificado absoluto. Correu muito bem, nós tivemos aqui 2 dias, uma prova que não foi fácil, muito escorregadia, choveu o sábado o dia todo, no domingo melhorou um bocadinho, mas o terreno estava com muito calhau, muito escorregadio, muita atenção, então isso trouxe assim um bocadinho mais de dificuldade à prova e era preciso redobrar a atenção ao roadbook, até porque, não é, como é óbvio, não é fácil estar a dominar a moto e ao mesmo tempo levar as notas do roadbook para a frente. Mas pronto, correu muito bem, temos uma vantagem de 10 minutos para o segundo classificado, fizemos 6º lugar da geral, foi acima das expectativas. Ainda na classe Promoção Moto, João Pedro Soares, em KTM, foi o 2º classificado, à frente de Nuno Filipe Silva, também ele em KTM. O troféu R3 Trophy teve em Nuno Maia Ferreira, aos comandos de uma KTM, o piloto melhor classificado. Já a classe Hobby Moto teve vitória de Herberto Toscano em Yamaha. Por fim, a classe Hobby GPS teve em João Domingos, numa Yamaha, o melhor classificado. Ficamos agora com o balanço feito pelos diversos responsáveis envolvidos nesta segunda etapa do Campeonato Nacional de Rally Raid. Eu acho que correu bem dentro das expectativas. O São Pedro deu-nos tréguas hoje. Ontem foi um bocado complicado, mas como era a primeira prova que organizámos, mas temos o Luís Lourenço a fazer-nos a parte de roadbooks, que nos ajudou muito e aprendemos um bocado. É preciso menos pessoal na prova, mas tem mesmo assim 60 pessoas, porque isto é em pista aberta, mas correu bem. Um balanço muito positivo, foi um sucesso esta prova em Góis, as pessoas gostaram muito, tivemos bastantes concorrentes, muitos estrangeiros que adoraram estas nossas pistas do paraíso, de todo o terreno, que por acaso é a minha terra natal, nasci em Góis. E, portanto, penso que o balanço é muito positivo. Segunda prova em 2 semanas não foi fácil ter tudo pronto a tempo e horas, mas correu muitíssimo bem. Penso que vai tudo muito satisfeito aqui desta prova de Góis. A jornada de Góis encerrou com a habitual consagração dos vencedores. O Campeonato Nacional de Rally Raid, a AJP 2019, regressa às pistas de 22 a 24 de novembro no Rally Raid Rios de Emoção, Marco de Canaveses. Para agradecer a todos.